Nós vamos apenas ter esse versículo como ponto de partida. Mais uma vez quero expressar minha gratidão ao Conselho e ao Departamento de Missões pelo convite. Cada vez que eu venho é como se fosse a primeira vez. É como aquele filminho, né? É como se fosse a primeira vez. Muito bom estar aqui. Sexta-feira viemos juntos, eu, Eliane e a Maria. A Maria é o nosso apêndice. Apêndice não, é neta mesmo. Maria é nossa... Aliás, você sabe aquela coisa chamada Síndrome de Estocolmo? Que a pessoa que é encarcerada se apaixona por quem encarcera? A Maria, Ana, é a nossa doce prisioneira, nossa doce carcereira. Nós somos reféns da Maria. A gente não pode fazer nada sem a Maria mais, né? E a gente é apaixonado por ela. Então a gente fica tão bravo que aí não pode viajar, não pode... A Maria. Mas ao mesmo tempo uma paixão, é uma coisa tão boa, é tão bom. Quem assiste a gente todas as manhãs sabe do que eu estou falando. A Maria está com a gente todas as manhãs no Clube 629. E então, por conta dela, as viagens diminuíram. Por conta dela, as atividades tiveram que ser mudadas. Mas louvado seja Deus. Então, sexta viemos, eu, Eliane e a Maria. A Eliane tinha compromisso sábado à noite, numa igreja lá em Campo Grande, sábado à tarde e noite. E hoje ela está cantando na cantata do coral da Igreja Central. Não porque é a Igreja Central, viu, reverendo? Viu, reverendo? Eu também sou de lá. Pronto. Eu assumo. E lá eu vou com sapato e bico fino. Muito obrigado. A do seu também é linda. O que eu estava falando mesmo? Sim. E a nossa gratidão de estar aqui, porque essa igreja faz parte da nossa história. Nós temos uma relação muito forte e mesmo não estando juntos o tempo todo, sempre que estamos é um prazer. Sempre que estamos, e cada dia a gente vê notícias boas dessa igreja, é maravilhoso poder fazer. Vamos ler juntos? Isaías capítulo 6, versículos 8 e 9. Isaías capítulo 6, versículos 8 e 9. Vamos juntos? É para ler igual eu ensinei, tá bom? Se ler feio, vou dar nota baixa. Isaías capítulo 6, 8 e 9. Sim, para quem não estava, a gente para um pouquinho na vírgula, descansa um pouquinho no ponto, aí vai sem atropelar nada. Vamos lá. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, e não entendais. Vede, mas não percebais. Abaixe sua cabeça mais uma vez, ore ao Senhor. Hoje é dia de respostas. Hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Hoje é dia em que nós vamos consagrar-nos para mais um ano missionário dessa igreja. A conferência missionária é um marco. De conferência a conferência, tem um ano eclesiástico, tem um ano civil e tem um ano missionário de cada igreja. Igreja que faz conferência missionária. O ano missionário vai de conferência até a próxima conferência. Então, de agora até a próxima conferência, você tem muito o que você fazer para a glória de Deus. Que você consagre o seu coração, sua vida, sua família, seu trabalho, para o Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor nos proporciona o privilégio, a honra, a bênção de pertencermos ao Teu reino, ó Deus. Como vimos hoje, nós sim que antes não éramos povo, mas agora somos povo do Senhor. Que antes não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos a misericórdia do Senhor. É pela Tua misericórdia que nós somos chamados Teus filhos e filhas, ó Deus. É pela Tua misericórdia, ó Deus, que nós pertencemos à igreja militante do Senhor. É pela Tua graça e misericórdia que nós podemos servir ao Senhor com alegria, nos apresentar diante do Senhor com um cântico, ó Deus. É pela Tua graça que nós podemos, Deus, anunciar entre as nações a Tua glória. É pela Tua graça que nós podemos, ó Deus, servir ao Senhor. Louvamos o Teu nome.
Ó Deus, nesse final de conferência, no início, ó Deus, de mais um ano missionário dessa igreja, que o Senhor desperte mais pessoas, que o Senhor levante mais trabalhadores para a sua seara, e que nós, ó Deus, possamos repercutir no nosso coração a palavra do Senhor, de que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, e que nós precisamos rogar ao Senhor da seara para que Ele mande mais trabalhadores, mais gente envolvida e comprometida com o Teu reino. Nossa oração a Ti, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto de Isaías fala de um momento decisivo. Isaías já era profeta, Isaías já conhecia o Evangelho, Isaías já conhecia Deus, mas houve um momento na vida de Isaías que ele teve que tomar uma posição. Isaías entrou num templo, e ele entrou num templo num momento terrível da história. Havia morrido o rei chamado Rei Bom, o rei que toda a nação Israel gostava tanto. Então, no ano da morte do rei Uzias, o Rei Bom, Isaías, ninguém sabe quanto tempo que ele estava sem entrar no templo, mas diz o texto que ele entrou no templo no ano da morte do rei Uzias. E quando Isaías entrou no templo, ele teve alguns impactos. Mas o que mais o impactou foi que a glória do Senhor estava toda no templo. O templo estava repleto da glória do Senhor. Isaías, pela primeira vez, ele teve um encontro profundo com o Senhor. Ele que já era profeta às nações, ele que já falava para todas as nações, não só Israel, mas naquele momento ele teve um encontro com o Senhor das nações. E a Bíblia diz que quando ele entrou no templo, ele olhou no altar, e ele viu o Senhor sobre um alto e sublime trono. A visão do Deus glorioso impactou tão profundamente a vida de Isaías, que naquele momento ele se sentiu muito menor. Naquele momento a grandeza de Deus fez com que ele se sentisse tão pequeno, que ele disse: ai de mim, eu estou perdido, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, eu vou morrer. O impacto foi tão grande na vida de Isaías, que ele achava que ia morrer. E meus irmãos, nesse momento, o profeta Isaías não se sentia capacitado mais, porque ele estava tendo um encontro com a glória de Deus. A partir do momento que Isaías teve aquele encontro, ele sentiu-se pecador, ele sentiu-se indigno, ele sentiu-se impróprio para fazer qualquer coisa para Deus. Mas esse texto é maravilhoso. Diz esse texto, meus irmãos, que apesar do momento, apesar da grandeza, o templo tremia, fumaça saía, era uma coisa assim fora de série. Apesar de tudo isso, e é muito interessante, quando Isaías falou assim, ai de mim, quando Isaías reconheceu que ele era totalmente dependente de Deus, a palavra de Deus que um dos serafins voou para ele, diz o texto, um dos serafins voou para ele e trazia na mão uma brasa viva, tocou nos lábios do profeta e disse, olha, está perdoado, foi perdoado, está tudo apagado, você está zerado, você pode agora servir a Deus. Diz o texto, meus irmãos, que quando Isaías foi tocado por Deus, purificado por Deus, depois desse encontro impactante com Deus, Isaías ouviu a voz do Senhor. Ah, meus irmãos, hoje falamos um pouquinho sobre isso, como nós temos dificuldade de ouvir a voz do Senhor. Há uma dica nesse texto aqui que a gente tem que prestar muita atenção. O nosso pecado, aliás, dica que a Bíblia inteira tem, Isaías 59:2 diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus, para que Ele não vos ouça. Sabe por que Isaías não ouviu a voz de Deus? Por causa dos seus pecados. Talvez nem fossem pecados grosseiros, talvez nem fossem pecados assim, escandalosos, mas o pecado da negligência espiritual, o pecado da surdez espiritual, o pecado da indiferença. Muitas vezes nós somos cristãos, somos crentes em Jesus, podemos ser salvos inclusive, mas nós vamos nos distanciando tanto de Deus, vivendo a nossa vida, vivendo o nosso dia a dia, ocupados com as nossas coisas, ainda que não sejam pecaminosas, mas com o passar do tempo, a gente vai perdendo a sensibilidade, aí vai perdendo a noção da grandeza de Deus, do poder de Deus. Com o passar do tempo, a gente vai ficando insensível. Com o passar do tempo, a gente vai se acomodando, a gente vai ficando tranquilo demais.
Com o passar do tempo, nós perdemos a noção da grandeza de Deus, do poder de Deus, da glória e da majestade de Deus. Quando Isaías entrou no templo, ele já estava muito chocado com a morte do seu rei querido, do qual ele era até parente também. Quando Isaías entrou no templo, ele estava carregado consigo mesmo com tantas coisas. Mas quando ele viu a glória de Deus, quando ele percebeu a glória de Deus, ele olhou para si mesmo, porque quando nós somos confrontados com a grandeza de Deus, nós somos confrontados com a nossa própria pequenez. Ele olhou para si mesmo e disse: estou perdido. Mas quando Deus toca na sua vida através do serafim, quando Deus toca na vida do profeta, a surdez dele é tirada. É isso que o versículo diz. O versículo diz assim, versículo número 8. Depois disto, aliás, o 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. O que falta para você ouvir a voz de Deus e obedecer, irmão e irmã? Quais são os motivos da sua surdez espiritual? Por que você não tem ouvido mais a voz de Deus? Falamos hoje de manhã sobre o fundador da Voz dos Andes, um homem de Deus, um grande preletor. Ele dizia: se Deus fosse homem, estaria rouco de tanto falar, de tanto chamar. Deus está falando com a sua igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está chamando você, Deus está querendo despertar você, Deus está querendo fazer uma obra linda na face da terra através de você. Deus está querendo falar contigo, usar você. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E esse nós aqui é outro estudo teológico depois, mas lembra que os anjos diziam: santo, santo, santo. O Deus que nós amamos é o do santo, santo, santo. Pai, Filho e Espírito Santo. É o Deus que é Elohim. É o Deus que é nós. Quando fala que quem há de ir por nós, o Deus triuno, é o Deus que nos convoca, é o Deus que fala conosco, é o Deus que quer nos enviar. E daqui a pouco eu quero mostrar no slide, a palavra enviado, ela se aplica primeiramente a Cristo, mas ela se aplica a todos nós. Nós somos enviados. O mundo inteiro está esperando pela ação da Igreja Rio Brilhante. E isso não pode ser um peso, isso é um privilégio. Nós somos enviados. Senão nós, quem? Deus tem nos chamado e nos enviado. O Deus de todas as nações tem nos enviado às nações. Os filhos desta igreja que saem para ir para determinado lugar, eles saem para servir ao Senhor. Quem fica aqui, fica para servir ao Senhor. Nós somos enviados. E a pergunta de Deus é: a quem enviarei? Com quem eu posso contar? Eu posso contar com você para orar por missões? Eu posso contar com você para servir ao Senhor no dia a dia como missionário, ainda que seja na sua própria casa, no seu próprio quintal, no seu próprio habitat? Eu posso contar com você para contribuir? Esse a quem enviarei é a pergunta, não é uma pergunta retórica. Essa pergunta é uma pergunta que o Senhor faz a nós para despertar em nós, irmãos, o chamado dele. Eu posso contar com você? A quem enviarei? Nesses dias nós temos estudado juntos, de sexta para cá, na verdade, temos estudado um pouco sobre o chamado de Deus, sobre o Deus das nações. Eu quero fazer uma rápida recapitulação com vocês hoje e aplicar logo, encerrar, mas eu quero fazer uma recapitulação rapidinho. É no on ou é no off? Isso em inglês, tá bom. É no on. Então, deixa eu ver se funciona. Muito bem, nós vamos fazer uma pequena recapitulação. Desde sexta-feira estamos aqui, trabalhando com o tema Deus de todas as nações. E a pergunta é: a quem enviarei? E a primeira coisa que eu quero lembrar, na sexta-feira nós vimos, Deus é o Deus que quer nos abençoar para que nós abençoemos as nações. Deus quer nos abençoar para que nós abençoemos as nações. Deus quer contar conosco para que nós sejamos instrumentos seus. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra te temerão. Deus nos convida a receber a bênção dele. E presta atenção, a bênção de Deus é dada visando sempre a glória dele. Deus não abençoa a gente preguiçosa.
Deus não abençoa gente covarde. Deus só abençoa, a bênção especial de Deus é para aqueles que se dispõem a servi-lo. Então nós somos convidados no Salmo 67 a sermos abençoados, e o Salmo diz assim: para que se conheça em toda a terra o teu caminho. Deus nos abençoa para que o mundo seja salvo. Presta atenção nisso. A bênção de Deus na sua vida é para que Deus te use para a salvação de povos. Cada vez que eu sou abençoado, nós vimos também no Salmo 96, nós vimos que o nosso papel é anunciar entre as nações a glória de Deus. As nações estão carentes da glória de Deus. As nações estão precisando da glória de Deus. Somos nós convidados a anunciar entre as nações a glória do Senhor. Nós vimos no Salmo 8 que nós precisamos aprender a orar. Precisamos aprender a interceder pelas nações. Nós precisamos aprender a fazer como os irmãos morávios, que oraram o tempo todo até Deus dar um grande despertamento. Eles oraram até que Deus atendesse. Eles oraram até que Deus começou a mover, e Deus começou a mover os próprios filhos deles. Meus irmãos, um dia desse eu estava pregando e me veio à mente exatamente quando eu estava falando. Às vezes somos nós mesmos a resposta às nossas orações. Às vezes nós oramos a Deus pedindo para que Deus faça algo ou desperte alguém, e Ele começa em nós. Somos nós mesmos a resposta às nossas orações às vezes. Quando nós começamos a orar por nações, quando nós começamos a orar pelo reino de Deus, orar pela expansão do reino, Deus costuma usar a nós mesmos para isso. Oração, ela é diálogo e ela é ação. Oração é quando eu estou conversando com Deus, ao mesmo tempo ouvindo Deus e ao mesmo tempo obedecendo Deus. E o desafio do Salmo 8 é: pede-me e eu te darei as nações por herança. Peçamos e o Senhor nos dará as nações por herança. Escolha uma e Deus te dará. Escolha um campo e Deus te dará. Às vezes nós não acreditamos muito na palavra de Deus, né? Deus nunca deixa cair por terra a sua santa palavra. Tudo que Ele promete na sua palavra, Ele cumpre. Então, precisamos aprender a orar por missões. Orar porque quando nós pedimos, quando nós oramos, Deus com certeza nos atende. Nós estivemos também falando algumas coisas sobre missões. Eu vou só recapitular aqui. A origem de missões, Gênesis capítulo 3, versículo 9. Quando Deus procura o homem. Missões começam em Gênesis... Não, missões começam na eternidade. Mas no tempo, Gênesis 3, 9. Quando o homem foi criado para andar com Deus, para conviver com Deus, e o homem se escondeu de Deus. O que Deus fez? Foi atrás do homem. O que é missões? É quando os filhos de Deus se importam com aqueles que ainda não são, ou com aqueles que estão escondidos. Missões é quando nós nos envolvemos, quando nós vamos atrás das pessoas. Isso é missões. Missões é quando Deus chama o homem, tira da sua terra, do seu conforto. Deus pega esse homem e transforma-o em um homem, um servo, que vem a ser o pai de uma grande nação, que vem a ser amigo de Deus, um homem como outro qualquer, mas Deus o transforma num homem especial. Missões é quando Deus pega uma nação, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, quando Deus pega uma nação e diz assim: ó, vocês são para mim reinos e sacerdote, vocês são para mim nação santa, povo de propriedade exclusiva, vocês são meus. Isso é missões. Então, só para a gente recordar isso, nós vimos que missões tem dois aspectos. O aspecto cultural, quando nós enviamos missionários aqui para o Brasil, mas tem aqui dentro do Brasil também, nós temos o aspecto transcultural dentro do Brasil. Por exemplo, aqui vizinho de nós, algumas tribos, aqui não, que aqui todos já foram alcançados, provavelmente, né? Mas nós temos aqui no Mato Grosso do Sul tribos não alcançadas, não é dessa região, outras regiões. Então, temos trabalho transcultural mesmo dentro do Brasil. Tem vários Brasis dentro do Brasil. Missões pode ser feito quando você fica na retaguarda. A retaguarda é quando você não tem, não é que você não tem um chamado, você não pode ir, mas você abençoa quem vai. Você não pode ir, mas você sustenta quem vai. Retaguarda é aquilo que o William Carey, o pai de missões modernas, disse: eu descerei ao fundo do poço, mas eu preciso que alguém segure a corda. Retaguarda é segurar a corda. Retaguarda é quando você não pode ir, mas você sustenta quem vai. Você ora por quem vai. Você ajuda quem vai. Isso é retaguarda. E é muito importante
quem vai para a vanguarda são os missionários, aqueles que pegam o boi pelo chifre, aqueles que estão lá bem enfrentando dia a dia os desafios, e vocês não têm noção quantos desafios. A barreira linguística, a barreira cultural, a barreira política, barreiras religiosas imensas, tão difícil. Nós temos, dentre os que vocês sustentam aqui, temos um casal querido que trabalha... Está gravado? Pode falar? Acho que pode, né? Pode, né? Está gravado, não sei. Um casal querido trabalha em algum lugar aí. Está gravado, não posso falar. Mas tem pessoas que trabalham, irmãos, em lugares que nós não temos nem noção da dificuldade. Nós não conseguimos nem imaginar. Para a gente é difícil vir um culto, para a gente é difícil dar um dízimo, para a gente é difícil dar uma oferta, para a gente é difícil reunião de oração, então é tão difícil. Para nós é tudo tão fácil. Para esse povo lá é risco de vida. É risco de vida. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Precisamos entender isso. Então, tem missões quando também as pessoas estão na vanguarda. Orem pelos que vão. E eles só vão se nós enviarmos. Eles vão porque nós enviamos. Adoniran Judson, de Burma, o famoso, ele disse assim, aliás, Dr. Oswald Smith, ele disse assim, se você não for, já que o chamado é para todos, envie alguém no seu lugar, envie um substituto. Todos nós somos chamados. Na verdade, todos deveríamos ser vanguarda. Mas não existe vanguarda sem retaguarda. Se você nunca vai poder ir para o campo missionário, e Adoniran Judson, agora sim, o de Burma, ele disse assim, se você não pode alcançar o campo missionário com seus pés, você pode alcançar com seus joelhos, você pode alcançar com seu bolso. Então nós vimos isso tudo. E nós vimos, aliás, parece-me que eu não falei sobre isso, mas os dois textos fundamentais de missões, Marcos 16:15 e Atos 1:8. Aliás, quem não sabe Atos 1:8 de cor, não vai para o céu não, viu? Você sabe Atos 1:8 de cor? Dá para decorar. Abra aí, vai. Não quero que ninguém... Esse mesmo, você sabe, você vai para o céu. Abra aí. Marcos 16:15 é conhecido. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O mandato de Deus é a gente ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas Atos 1:8 não tem conferência missionária que não se fala esse versículo, né? Toda vez. Vamos juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder, promessa de Deus. Quando a igreja se envolve com a obra missionária, a igreja recebe poder. Recebereis poder ao descer sobre vós, já desceu o Espírito Santo. E sereis testemunhas em Jerusalém, aqui, região de Rio Brilhante, região próxima aqui, Judéia, região um pouco mais distante, talvez do estado de Mato Grosso do Sul, Samaria, é um contexto de todo o Brasil é uma verdadeira Samaria, com vários aspectos culturais diferentes, né? Samaria e até os confins da terra. Hoje, reunido à tarde com o departamento de missões dessa igreja, nós tivemos a alegria de perceber que o departamento de missões aqui, e é bom que vocês saibam disso, na sua política missionária, quer contemplar e tem contemplado Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. À medida que vocês contribuírem mais, o departamento de missões vai abranger mais ainda pessoas aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria e até. É assim que se faz missões, ao mesmo tempo. Vocês não podem, e aqui está outra coisa certa aqui, pastor, está fazendo um trabalho aqui local. Está tendo missões de evangelização nos bairros da cidade e nas adjacências. Está nascendo a 2ª, a 3ª e a 4ª igreja, para ficar um presbitério aqui. Mas tanto em Jerusalém, ao mesmo tempo que aqui ficou bom, né? Ao mesmo tempo que Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a ordem cultural, essa é a ordem missionária. Nós temos ali que João capítulo 3, versículo 16, você sabe de cor. Esse vocês sabem, né? Quem não sabe João 3,16 de cor, né? Quem não sabe? Alguém não sabe? João 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O missionário, o grande missionário, doutor o quê? Como é o nome que foi missionário lá na África? Quando é João... Como é o nome do doutor mesmo? Esqueci o nome do doutor, Everton, olha aí. Mas ele disse o seguinte, Deus tinha um único filho. Deus tinha um único filho
e fez dele um missionário. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Deus só tinha um filho. E não se assuste, Deus continua tendo só um filho. Os outros são adotados, nós somos adotados. Deus tem um único filho e fez dele um missionário. Sabe por que Deus fez Jesus missionário? Que a palavra missionário é enviado. João 3,16 diz, Deus amou o mundo da maneira que enviou o seu filho. A palavra missionário quer dizer enviado. O primeiro missionário transcultural foi Abraão. Mas o primeiro missionário do céu, que veio do céu, e o único até agora, é Jesus. Jesus é um missionário que veio do céu. Deus enviou o seu filho, ele é enviado. E agora o texto de João, capítulo 17, Jesus fala algo extraordinário. João, capítulo 17, versículo 18, Jesus, que é o missionário enviado, ele olha para os seus discípulos e diz, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, nós, querendo ou não, nós somos missionários. Somos teimosos, somos desobedientes, mas somos missionários. Porque nós somos enviados ao mundo, meus irmãos. Nós fomos enviados para abençoar Rio Brilhante, para abençoar a região toda, para abençoar todo esse estado, para abençoar todo esse país. Em vez de ficar falando mal de política ou qualquer coisa que seja, abençoar todo o país. Nós somos enviados para ser bênção para o mundo. Essa é a grande verdade que nós precisamos nos apegar. Nós somos enviados. Deus nos envia. E aí, nós caímos nesse texto de Mateus 28, 18 a 20. Também é um texto precioso demais. Por questão de tempo, eu só quero destacar alguns versículos. Mateus 28, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo. Mateus 28, 18 a 20, fala de um Deus que ama todas as nações, mas que quer ter intimidade conosco. Jesus se aproxima de nós para dizer, meu filho, vá. Minha filha, vá. Vá na minha força, vá na minha autoridade, vá na minha unção, vá no meu poder. Jesus se aproxima de nós. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, eu tenho algo que você não tem, mas eu dou para vocês. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade, não é mais ou menos não, é toda. Não há demônio que resista a Jesus, não há pecador duro que resista a Jesus, não há nenhuma religião, não há nenhuma maldição, não há nada que resista a Jesus. Ele tem toda a autoridade, toda a autoridade. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí ele fala, ide, portanto, e façam discípulos. Para nós podermos obedecer Mateus 28, 18 a 20, nós precisamos nos apoderar da autoridade que o Senhor nos dá. Precisamos desfrutar da intimidade com Cristo. E aí nós vamos fazer muito mais do que temos feito. Na conversa com o Demi, nós vimos que, graças a Deus, a igreja tem reagido bem. Mas há muito mais do que fazer, irmãos. Há muito mais que pode ser feito, que deve ser feito, e nós podemos fazer. Então, 3 palavras que eu quero que você grife depois na sua Bíblia aí, tá? Ou faça o estudo em casa, Mateus 28, 18 a 20. É a palavra que o Senhor nos fala da intimidade, ele se aproxima para falar conosco. Para dar a ordem mais importante do mundo, ele não gritou no megafone. Ele pediu que as pessoas se aproximassem. Ele se aproximou das pessoas para falar, porque fazer missões... E aqui deixa eu falar uma coisa que eu sempre falo, missões, não falei aqui, né? Mas missões é para alguns teimosos, alguns que entendem que a coisa é urgente. Nem todos vão obedecer, somente alguns. E é maravilhoso quando esses alguns obedecem, eles são revestidos de autoridade. Jesus mandou os discípulos aí em 2 a 2, e eles voltaram felizes, Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome, que coisa linda, eu fiquei apaixonado. Jesus, para aí, mais importante do que isso, é que vocês têm o nome de vocês escritos no livro da vida. Meus irmãos, todo salvo precisa ser apaixonado pela obra de Deus, por missões, pelo trabalho de Deus, pelas almas que se perdem. O nosso principal papel é fazer isso. Nós podemos ser bons em qualquer outra coisa, mas se nós não conseguimos obedecer ao Senhor, está tudo errado, está tudo errado. E eu quero terminar trazendo a conclusão de tudo isso, nesta noite. Aí, o pastor está bonito lá. Deus me perdoe falar, o pastor está bonito ali. Mas eu quero dizer o seguinte, Rio Brilhante,
Essa igreja presente de Rio Brilhante, ela é uma igreja muito abençoada. Muito abençoada. Faltou o ar, né? Não está comidinha no negócio. Muito abençoada. Mas aí, nós temos um grande e santo problema. Todo mundo que é abençoado precisa ser abençoador. Então, vamos profetizar isso. Esta igreja é uma igreja abençoada e abençoadora. Vocês abençoam pessoas aqui na cidade, quando abrem essas portas, quando vão nos pequenos grupos, quando fazem qualquer ação nessa cidade para envolver as pessoas. Vocês abençoam missionários como eu e Eliana em Campo Grande e outros em vários lugares do mundo. Vocês abençoam vidas. Cada vez que vocês são abençoados, mais abençoadores vocês são. Isso é uma coisa, uma outra que leva a coisa, uma coisa que leva a outra. Quando Deus nos abençoa, devemos abençoar também. A igreja presbiteriana é uma igreja missionária. E a gente precisa dizer isso cada vez com a boca mais cheia de alegria. Uma igreja missionária. Uma igreja missionária é uma igreja que não apenas faz missões, mas é missões. Ela toda é missionária. Tudo que ela faz, respinga missões. É uma igreja missionária. A igreja presbiteriana é uma igreja visionária. E hoje nós tivemos na nossa reunião isso. Nós estamos enxergando o futuro. Estamos enxergando novos campos. Estamos enxergando novas possibilidades. Enxergando sempre o que mais pode ser feito. Não pode acomodar. Há mais o que fazer. Tem mais coisas a serem feitas. E a igreja precisa ser uma igreja também, não só missionária, mas uma igreja visionária e uma igreja enviadora. Uma das maiores bênçãos de uma igreja é quando a igreja chega num ponto do missionário em que ela começa a despertar vocações. E os nossos filhos da igreja, começam a sentir o chamado de Deus. Quando os filhos da igreja começam a sentir desejo de se preparar para a obra de Deus. Quando os filhos da igreja resolvem que tudo isso que eles têm recebido aqui, eles têm que levar adiante e querem se preparar. E aí a igreja vai experimentar algo que é extraordinário, a igreja enviadora. A igreja de Atos, capítulo 13, era uma igreja enviadora. Ela enviava os filhos que eram vocacionados pelo Espírito Santo de Deus. Que essa igreja seja, irmãos. Vamos repetir juntos o que nós somos? A igreja presbiteriana de Rio Brilhante é uma igreja abençoada, abençoadora, missionária, visionária e enviadora. Que isso não seja apenas profecia, isso seja já a realidade. Você, igreja presbiteriana de Rio Brilhante, chamada para ser bênção nesse lugar. Deus quer abençoar cada vez mais. A igreja faz isso pregando o evangelho. A igreja faz isso, irmãos, enviando. A igreja faz isso sustentando. E a igreja faz isso discipulando. A igreja, ela é abençoada e abençoadora quando ela prega o evangelho. Não é para pregar contos da carochinha, não. É para pregar o evangelho. O púlpito não é lugar de ficar fazendo qualquer outra coisa a não ser pregar o evangelho. É o evangelho que deve ser pregado. A igreja está enviando, no caso, ainda não os seus filhos, vai começar, em nome de Jesus. Mas a igreja está enviando pessoas para vários lugares do mundo para poder fazer o evangelho. A igreja está sustentando gente, sustentando o seu pastor, seus líderes, seus evangelistas, sustentando em oração, sustentando em amor, sustentando em graça. Isso é a igreja. A igreja está discipulando pessoas para fazê-las cada vez mais parecidas com o Senhor Jesus. Quero nessa noite encerrar convidando você para um momento muito especial. A conferência missionária precisa terminar quando nós aproveitamos para consagrar nossa vida, consagrar nosso tempo, consagrar nossos recursos e consagrar tudo para o Senhor. Há um hino que a gente canta pouco, e talvez é bom cantar menos mesmo, porque ele é muito comprometedor. Tudo a ti, Jesus, entrego. Por ti, tudo deixarei. Como nós temos, meus irmãos, nos apegado às nossas coisas, nossas casas, nosso conforto. Como nós temos desaprendido a arte de nos dedicar, de nos entregar, de nos consagrar, de consagrar tudo que temos. Como somos apegados ao nosso dinheirinho, somos apegados à nossa vidinha. Às vezes nós nem lembramos que tem algumas pessoas no mundo inteiro precisando de nós. Eu quero encerrar essa conferência convidando você para um momento de oração. Você que desde sexta-feira nós estamos falando que
deveria reunir com a sua família. Qual é a quantidade que você gostaria de consagrar ao Senhor a partir de hoje? Hoje ou dessa semana você vai conversar com o Demi, saber como fazer melhor. Mas o que você orou na sua casa e decidiu consagrar? E lembrando o seguinte, o missionário, quando uma pessoa começa a dar oferta e fala assim, hoje eu não vou dar não, ou uma mentira que fala, não deu para dar, isso é mentira, tá? Dá sempre quando Deus está abençoando. Hoje não dá, isso não funciona. O missionário está lá com despesas, com necessidade todos os dias. E quando a igreja fala, vou mandar X para você, não importa a quantia, aquele missionário conta com aquilo. O dia que uma pessoa que faz uma promessa na conferência missionária resolve não fazer mais, não honrar o compromisso, vai comprometer a vida daqueles missionários em cadeia, vai comprometer a vida deles. Então, eu queria convidar você que gostaria de investir em missões. Faça um compromisso de 12 meses, da agora até a próxima conferência. Não importa o valor, seja o máximo que você puder, o máximo que você tiver fé e condições, mas que você não falhe um mês sequer. Como todas as contas que são compromisso, marque um dia, e nesse dia X, nesse dia certinho, você deve depositar, eu não sei como é que você vai fazer. Mas eu queria também fazer um apelo para você que vai decidir orar por missões. Oração não pode ser quando você sente vontade. Martinho Lutero disse que ele orava todos os dias, e orava quando ele não estava com vontade de orar, ele orava para Deus dar vontade dele orar. Nós vamos orar todos os dias. E nessa conferência missionária, nós precisamos, para que os missionários sejam sustentados, precisamos de um batalhão de pessoas que queiram orar todos os dias, de preferência no mesmo horário, de preferência no mesmo lugar. Ainda que seja o banheiro, não tem problema não. Quintal da sua casa, sala, quarto, mas de preferência que você faça isso todos os dias, de forma que crie um hábito inabalável. Que você faça isso 21 dias, 7, 14, 21 dias, depois disso vira hábito. Mas que você que vai assumir o compromisso hoje, que você não deixe orar um dia sequer. Feriado, dia de chuva, orar todos os dias, orar sem cessar. Eu quero também fazer um apelo a você que quer se envolver com a obra missionária. Descubra uma forma aqui na sua igreja de se envolver. Talvez você possa, e hoje nós conversando lá, quem sabe Deus toca o seu coração para você fazer parte do departamento de missões. Está precisando de mais gente lá. Você poderá fazer parte, quem sabe, da células, se oferecer para ser um líder. Qualquer coisa que você possa fazer para dizer assim, Senhor, eu estou aqui, conte comigo. Mas nessa noite também queremos orar para você que tem um chamado de Deus. Um chamado para a obra de Deus. Você que Deus tem tocado, e não precisa ser só jovem, não. Nós podemos em qualquer idade servir ao Senhor. Eu me consagrei, aliás, eu fui consagrado missionário com 13 anos. E aí, depois de alguns anos, me fizeram virar pastor. Aí, quando eu pude deixar de virar pastor, quando eu pude deixar de ser pastor, eu me consagrei missionário de novo aos 60 anos. Já fazem 7 anos que eu estou missionário de novo. Tá bom demais da conta, sou. E é maravilhoso. E é maravilhoso quando nós podemos dizer, Senhor, conte comigo. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou ouvindo a tua voz. Senhor, eu estou pronto. Abaixe sua cabeça, agora é um momento muito sério. Aliás, todo momento aqui é sério, viu? Mas agora é um momento em que você vai assumir um compromisso até a próxima conferência missionária. Você vai assumir um compromisso diante de Deus. Não é comigo, não é com o pastor Clóvis, não é com o Demi, não é com o conselho, não é com ninguém a não ser o próprio Deus, o Senhor. Ele te convida hoje a assumir um compromisso de pelo menos 12 meses. Pode ser mais, mas pelo menos 12. Para que você não fale e não cumpra, da agora até a próxima conferência missionária. Pode ser mais de 12, e de repente não vai ser em abril, pode ser maio, junho, não sei. Mas da agora até a próxima conferência missionária. Quantos aqui, em nome de Jesus, gostariam de assumir um compromisso de oração? Quantos aqui, em nome de Jesus, gostariam de juntar-se aos pouco mais de 15 contribuintes? Quem sabe podemos dobrar esse número a partir de agora? Quantos aqui gostariam de se juntar
as pessoas que vão todos os dias orar por missões. Quantos aqui gostariam de dizer, Senhor, eu ainda não sei como, mas eu quero me consagrar a Ti. Eu quero fazer muito mais do que eu tenho feito. Eu quero me dedicar a Ti. Eu quero, Senhor. Eu sinto isso no meu coração. Ore ao Senhor. Eu vou te chamar aqui à frente hoje. Eu não vou dizer qual das áreas que você está se consagrando, mas eu gostaria que você que vai consagrar a sua vida financeira para o Senhor, procure imediatamente alguém que o pastor vai determinar aqui e preencha o seu envelope. Você que vai se dedicar à oração, já fique ligado, compartilhe com alguém. Quem sabe podemos montar um grupo de oração missionária aqui, além dos grupos que já existem. Você que tem um chamado para o ministério, você vai procurar o pastor, o conselho, e nós vamos, em nome de Jesus, começar a celebrar uma nova arrancada missionária na vida dessa igreja. Ora, eu não quero que ninguém saia daqui hoje sem se comprometer com uma, duas ou mais dessas áreas. Deus está aqui presente e Ele quer te dar sabedoria, força. Ele quer te dar condições de honrar a palavra dada aqui. Não se acovarde, não se intimide. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Não vai te fazer falta nenhuma os reais que você vai dedicar por mês. Pelo contrário, vai aumentar a sua colheita. É assim que Deus faz. Vamos orar. É o seu tempo com Deus. Deus das nações, o Deus de todas as nações, o Deus da sua vida, o Deus da sua história, o Deus que te ama, o Deus que tem cuidado de você. Ele diz assim: quem enviarei? Com quem eu posso contar? Quantos eis-me aqui o Senhor ouvirá hoje? No seu coração você está pronto? Você está pronto para dizer: eis-me aqui? Eis-me aqui para orar? Eis-me aqui para servir? Eis-me aqui para ir? Eis-me aqui para contribuir? Eis-me aqui para segurar a corda? Eis-me aqui. Que o Espírito Santo do Senhor, nessa noite, impacte o seu coração. E que essa igreja seja plenamente uma igreja missionária. Quero ouvir notícias muito em breve. Quem sabe até da duplicação das verbas. Quem sabe do grupo lindo de oração que vai orar por missões, vai recebendo notícias e motivos missionários. Dos vocacionados que Deus vai levantar nessa igreja. A alegria que vocês vão ter de ordenar pastores, missionários. Hoje de manhã eu falei para vocês, o vice-presidente do conselho da igreja de Bauru me ligou, o pastor estava numa crise, eles queriam que eu fosse socorrê-los. E o pastor, de graças a Deus, já está podendo voltar à atividade. Mas ele me disse: pastor Adoniran, um dia você profetizou que a igreja de Bauru seria uma igreja missionária, enviadora, e nós nos tornamos. Estamos plantando igreja. Estamos tendo um avivamento aqui. Está chegando gente, muito mais do que a gente imagina, esperava. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. É coisa nova, é coisa linda, é coisa rica. É muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quero convidar o pastor e o conselho, por favor, os membros do conselho que aqui estão, para nós encerrarmos junto à conferência. Em primeiro lugar, a liderança. Os pastores, os presbíteros, por favor, venham aqui, vocês venham aqui no púlpito conosco. Por gentileza, venham, irmãos. E é claro que todo bom exemplo começa com vocês. É claro que tudo que foi dito aqui começa primeiro com vocês. Podem subir aqui, por favor.
para dar mais espaço para os outros que eu vou chamar. Isso. Eu sei que os diáconos estão de plantão, mas quem não está de plantão, vem aqui. Quem está de plantão, um pouquinho, só vem os diáconos também, por favor. Rapidão. Põe os anjos de plantão lá. Isso. Muito bem. Agora eu vou chamar os membros do DEMI, por favor. Vocês mexem com missões, vocês estão comprometidos com missões, né? Certamente. Então quero convidar os irmãos, as irmãs do DEMI. Coisa boa, foi muito boa a reunião, gostosa hoje, né? Muito bom. Ademais já está aqui o pastor, né? São do DEMI também. Tem uma do DEMI, está lá no departamento infantil, né? Ok. Olha só, gente, olha quanta gente que é o DEMI aqui. Vocês não ficam assim com, puxa vida, a gente vai deixar eles sozinhos, né? Nós precisamos de ajuda no departamento de missões. E elas estão fazendo, elas e eles, né? Isso é eles, né? Elas e eles estão fazendo, é que o pastor não posso falar, que o pastor entrou. Elas e eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, maravilhoso, mas precisa de ajuda, Muito bem. Agora vamos ficar em pé todos nós, e eu quero convidar à frente, vou falar, e você não sabe falar por que você veio não, tá? Quero convidar à frente aqueles que durante a semana decidiram que vão orar por missões. Quero convidar à frente aqueles que decidiram essa semana que vão aumentar e vão participar da contribuição financeira. Quero chamar à frente aqueles que têm um chamado missionário e que querem ser usados por Deus. Pode sair do seu lugar, vem à frente, você que quer atender um desses 3 apelos. Pode vir. Hoje é o dia, esse é o momento. Não se detenham, venham já. Né? Você que vai orar todos os dias, pode vir, tem mais gente aí. Você que vai orar todos os dias, você que vai contribuir por mês, e você que vai, sim, de alguma forma, dizer eu quero fazer, eu quero envolver. Se Deus tem tocado no seu coração, vem em nome de Jesus. Pode vir, tem mais espaço aqui. Você que quer, de alguma forma, ser bênção nas mãos de Deus. Senhor, eis-me aqui. Quem sabe você quer dizer como o profeta Isaías, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, conte comigo para esta obra. Pode vir em nome de Jesus. Que coisa boa, venham, em nome de Jesus. Esse é um momento muito especial. Esse é o momento em que Deus está mudando ainda mais a sorte desta igreja. Você não pode ficar de fora, você pode e deve participar desse momento que Deus está fazendo. É lindo o que Deus está fazendo, é maravilhoso. Gente que tem chamado, tem alguém que tem chamado para o ministério, venha também. Se você tem chamado para o ministério, se você tem um chamado para a obra de Deus, venha também, porque Deus quer fazer algo lindo na sua vida e Deus vai te usar. E daqui a pouco, você que tem um chamado para o ministério, esse mesmo grupo aqui estará mandando você para o campo, para o seminário, sei para onde, e Deus vai mandar você para o campo. E nós vamos ter a alegria de participar disso. Alguém mais quer vir? Pastor, vem aqui, agora é contigo. Vamos orar, irmãos. O desafio, ele é grande. Como o pastor falou, o compromisso é com o Senhor. Não é comigo, não é com a igreja, é com o Senhor, é com a obra do Senhor. Então, tem um texto que diz também que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Então, nós precisamos ser de palavras, nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ser sinceros, porque é diante de Deus que nós estamos nos comprometendo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer pela vida do pastor Adoniran, por esse tempo de ensino, por esse tempo de desafio, por esse tempo, ó Deus, que ele esteve conosco aqui, nos levando, ó Deus, a olhar pela palavra do Senhor, o grande chamado do Senhor para as nossas vidas. E muitos aqui estão, ó Deus, atendendo a este chamado do Senhor. Quero agradecer pelo conselho da igreja, pela junta diaconal, pelo departamento missionário dessa igreja, pelo empenho, pela dedicação, pela fidelidade de cada um nos seus dízimos, nas suas ofertas, no seu trabalho, e que o Senhor continue revigorando, fortalecendo, ó Deus, abençoando a vida de cada um, para que mais semente na mão desses semeadores o Senhor esteja colocando. Pai, em nome de Jesus agora, nós queremos pedir a Tua bênção, Pai, sobre a vida daqueles que estão se dispondo a orar, para que esse compromisso, Senhor Deus, seja contínuo, para que esse compromisso seja levado a sério. Abençoe aqueles que se comprometeram aqui, ó Deus, a contribuir,
que o Senhor abençoe para que jamais falte, ó Deus, no seu trabalho, na sua família, mas que pelo contrário isso possa ser multiplicado, ó Pai, para que aquilo que eles abençoarem em outras vidas venha ainda mais sobre a vida de cada um deles, que cada um possa se dedicar, ó Deus, para poder contribuir com esta obra missionária. Abençoe aqueles, ó Deus, que se dispõem a ir, aqueles que se dispõem a testemunhar, aqui mesmo, como nós vimos, aqui mesmo na nossa própria cidade, tomar a decisão de compartilhar o Evangelho, de compartilhar da Tua graça maravilhosa. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe aqueles que estão se dedicando para se preparar ainda mais para o trabalho, para buscarem uma formação, para poder, ó Deus, ir para campos talvez mais distantes, ou a mesmo servir aqui, em nome de Jesus. Continue despertando, Senhor Deus, vocacionados para esta obra e que o Senhor esteja nos abençoando para poder também sustentá-los. Ó Deus, abençoe estas vidas. Nós pedimos a Tua graça sobre cada um. Ó Deus, aquilo que queima hoje nos seus corações, possa continuar, ó Deus, com esta chama acesa durante todos os dias, ó Deus, diante de todos os desafios. Abençoe no trabalho, na saúde, na família, a cada um para que possam cumprir, ó Deus, com esse voto diante do Senhor. Nós oramos, ó Pai, nos consagrando à Tua obra, ao Teu trabalho. Continue, ó Deus, nos despertando para a obra missionária. Há bilhões de pessoas que estão indo para o inferno sem uma única vez ouvir do Teu Evangelho, mas que nós possamos de uma forma ou outra alcançar algumas delas. Em nome do Senhor Jesus, abençoe e continue despertando a Tua igreja e despertando o Teu povo, pois nós assim oramos, ó Deus, pedindo a Tua graça e pedindo a Tua bênção, no nome santo e precioso do Senhor Jesus, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, aquele que é o Deus de todas as nações e que tem nos chamado e tem nos enviado como servos do Senhor para fazer a obra do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós e sobre toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. 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 Vamos sentar, eu envio vocês, estão enviados, somos enviados ao mundo para fazer diferença, que essa igreja seja uma bênção, que Deus dê direcionamento a cada um, em nome de Jesus, amém. Nós queremos agradecer, pastor Adoniran, pela disposição dele sempre de estar aqui conosco. A gente brinca bastante, mas na verdade nós temos um relacionamento, né, muito sério. Ele tem sido uma grande bênção nas nossas vidas. Então, que Deus abençoe a vida do pastor Adoniran, toda a sua família e todo o seu trabalho. A irmã Zélia ficou, como é que fala? Responsável, né? Para todo dia compartilhar no grupo da igreja o 629, porque nem todos recebem no particular, mas no grupo da igreja, toda manhã, assim que ele libera o link lá, a irmã Zélia já está compartilhando, faz alguns dias já aí. E aí ela tem compartilhado, inclusive lá na segunda igreja. E nós queremos também estender isso para a Aroeira e para a terceira igreja, tá bom? E agradecemos aqueles que nos visitam, sejam sempre bem-vindos aqui no nosso meio, que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Estejam convidados para os outros trabalhos. Os jovens têm o trabalho no sábado às 19h30, na sexta nós temos o culto de oração às 19 horas e no domingo escola bíblica dominical, só que no próximo lembra que é o culto da ressurreição 8 horas, mas nos outros domingos 9 horas da manhã nós temos a escola bíblica dominical com classes para todas as idades e às 19h30 o nosso culto, tá bom? Deus abençoe. Lá no fundo tem o espetinho, cachorro quente e algum almoço e tem refrigerante também. Então passe lá, né, você vai poder fazer o seu lanche, a sua janta e daí está liberado. E com isso você contribuiu com missões. Que Deus abençoe a todos e tenha uma boa semana.